Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria estarmos mais uma hora neste dia 18/6/2017 às 10h38 da manhã, gravando este vídeo. Gratos a Deus, nesse sol, creio eu que está mais de 30 graus, nesse termômetro, Manaus, Amazonas, Brasil, quente. Amém? E nós estamos felizes com esse Deus, gratos por fazermos parte desse exército, cremos nós, que herdará em breve os céus de glória, fazendo parte da história, aleluia, cremos nós, da memória. Nosso trabalho em Jesus não é em vão. Engana-se os contrários em pensar que um servo de Deus, a Bíblia diz que até um copo d'água que nós darmos a um servo de Deus, por causa que ele é um servo de Deus, nós receberemos galardões. Um discípulo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que nós fizermos, nós vamos, de bem e de mal, nós vamos receber em dobro da parte de Deus. Então, é por isso que nós estamos felizes, porque Deus, Ele nos tirou das garras do adversário, do diabo. Não foi para nós ficarmos de braços cruzados, vendo o tempo passar, não. Mas foi para nós sermos a voz de Deus nesses últimos dias. Sermos o braço direito de Deus. Deus conta com a gente para professar, disseminar, multiplicar a fé em Jesus Cristo, a esperança e a obediência às cartas dos apóstolos que estão na Bíblia, os ensinamentos, tudo que os apóstolos, o Espírito dos apóstolos, o Espírito Consolador, os apóstolos, os discípulos e o próprio Jesus Cristo deixou nós colocarmos o nosso pescoço, o nosso espírito, a obediência a esses ensinamentos, a esses estatutos. Toda alma que não ouvir e que não colocar o seu coração, a sua alma, a sua mente, será dissipado, estipado da terra. Isso é o que a Bíblia diz. Amém. Então, para nós é um motivo de muita alegria fazermos parte, pela misericórdia de Deus, pela piedade de Deus, desse exército. Amém. Que são milhares e milhares e milhares de almas, homens e mulheres, que têm essa missão dada pelo próprio Deus. Deus não colocou essa missão para os anjos. Não, Ele colocou essa missão para aqueles que Ele salvou e resgatou das mãos do diabo. E agora nós estamos aqui pelo sangue de Jesus, pregando a palavra de Deus, no meio de uma adversidade terrível e contrária, de um contrariamento terrível. Mas como Jesus falou, não temas. Como Neemias falou, eu estava meditando na palavra de Neemias. Ele estava numa grande obra e tinha os seus inimigos que queriam atrapalhar aquela obra que era de Deus, que Neemias era o escolhido de Deus para reedificar os muros de Jerusalém, a cidade do grande rei. E graças a Deus ele orou, ele buscou o Senhor em jejum, orando, buscando a presença de Deus, e Deus abençoou a vida de Neemias de uma tal maneira que despertou a
fúria, os seus inimigos que odiavam os judeus, que não queriam o bem dos judeus e, consequentemente, de Jerusalém, queriam de todas as formas, de todas as maneiras, até comprar profecias. A Bíblia diz que eles compraram profetas. Eles subordinaram o profeta para trazer profecias inventadas do coração deles, para que Neemias temesse pensando que era de Deus. Mas Deus era com Neemias, de uma tal maneira que Neemias discerniu pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, que aquela profecia não era vinda de Deus, mas que aqueles falsos profetas foram comprados. Veja o absurdo. Para quê? Para atrapalhar o que Neemias estava fazendo juntamente com o povo. Esse copeiro do rei que alcançou graça e favor de Deus para aquela obra, de uma tal maneira que de copeiro ele se transformou num governador eficaz, eficiente, solidário, sábio, porque governador é para isso, é para trabalhar, é para edificar, é para tirar da ruína uma cidade. E ele tirou Jerusalém da miséria. A Bíblia diz para nós que Jerusalém estava na miséria, desprezado. O povo ali foi levado cativo. Diante dessas palavras, e os que escaparam do cativeiro vieram e disseram para Neemias como é que estava o relatório de como é que estava Jerusalém. Estava queimadas os muros, totalmente destruído. Quando ele pegou aquela cidade, ele se entristeceu muito diante daquela realidade. A alma, o espírito, o corpo, tudo dele, ele não tinha vontade de nem comer e nem beber, não tinha vontade de dormir, não tinha vontade de fazer nada, a não ser orar pelo estado dos seus irmãos e da sua cidade, que ele sabia que aquela cidade era uma cidade especial, onde seus pais nasceram. Ele tinha um amor à pátria, ele tinha um amor a Deus, o seu Deus. E ele orou, e o rei, o patrão dele, ele foi servir o rei com vinho, trabalhando normal, mas com a alma triste, angustiado, aflito, porque a cidade no qual ele amava estava em ruína, estava na miséria e desprezada. Ninguém dava valor, ninguém queria saber daquela cidade. E diante dessa realidade, ele, com a ajuda de Deus, ele pegou o problema, ele não fugiu do problema. Ele falou: eu sou homem que fuja. Tem um versículo que diz aqui, o versículo 10 do capítulo 6 de Neemias diz assim: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Entrando na casa de Semaia, filho de Delaía, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Ele sabia que a vida dele estava em risco por causa daquela grande obra que ele estava fazendo. Eles vão vir, Neemias, e vão te matar de noite. Vamos fugir, porque tu vai morrer. Aí a resposta de Neemias: porém eu disse, um homem como eu fugiria? Ele fez essa pergunta: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E Neemias, ele conheceu que eis que não era Deus quem o enviara,
mas que aquela profecia falou contra mim, porquanto Tobias, o Sebalate, o subordinado. O verdadeiro servo de Deus, que tem o Espírito de Deus dentro dele, dentro do coração dele, esse homem, ele não é enganado. Os filhos de Deus, os escolhidos, os ungidos de Deus, eles não são enganados por falsas profecias. Por quê, irmão? Porque eles dentro dele tem o Espírito Santo. Eles sabem quando Deus realmente está falando e quando aquela profecia é inventada, é mentira. Porque eles têm Deus dentro. Eles amam a Deus. Porque eles estudam a palavra de Deus. Eles examinam. Entendeu? O filho de Deus é o filho mais inteligente, porque dentro dele tem o Espírito da inteligência, o Espírito de Jesus. E Neemias conheceu, ninguém falou para Neemias: olha, Neemias, tu não confia nessa profecia aí não, Neemias, porque isso aí é mentira. Ninguém falou para Neemias. O próprio Espírito de Neemias, que Deus tinha dado para ele inteligência, ele conheceu que aquela profecia não viera de Deus. Não precisou ninguém falar para ele. Não precisou. Só porque ele tinha o Espírito de Deus. Então os filhos de Deus não precisam, Lana, porque ela tem o Espírito de Deus que está dentro dela, o Consolador. Então o que eu quero dizer, que diante daquela grande obra maravilhosa, porque um governador, quem que está por trás do governador? Deus. Porque veja, antes que a profecia se realizasse na vida de José, o filho de Jacó, órfão da sua mãe, que faleceu após o parto de Benjamim, ele com os 15, 16, 17 anos, Deus já estava mostrando para ele os sonhos, através dos sonhos quando ele dormia, o que futuramente Deus estava preparando para ele. Futuramente, quando ele chegou, ele foi governador do Egito aos 30 anos de idade, diz a Bíblia, e não eu. E os sonhos que ele teve era quando ele tinha 14, 15, 13, 16, 17 anos, imagino eu. A Bíblia não dá a idade, só diz que ele era um menino, era um moço. E ele já vigiava os seus irmãos e levava o relatório para o seu pai. Então, ele estava dentro de um propósito de Deus, José. Ele estava dentro de um plano divino, celestial, vinda do coração do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas antes de ele experimentar a profecia, Deus permitiu os seus irmãos com inveja dele, porque ele revelou o sonho para os seus irmãos, dizendo que ele via no sonho a lua se inclinava, o sol se inclinava. A lua era a mãe dele, o sol era o pai dele, Jacó, e as estrelas eram os irmãos. E por causa aí os irmãos dele: mas tu vai reinar sobre nós? Tu vai dominar sobre nós? Aí já começou a despertar a inveja dos seus irmãos. O pai dele: mas nós vamos se inclinar a ti, José, eu e a sua mãe? Então Deus já estava mostrando ali que José tinha uma missão toda especial da parte de Deus, do seu Deus, na qual havia o escolhido para uma grande obra no mundo todo. Porque na época de José, a fome era severa no planeta todo, não era só no Egito e nem naquelas regiões. E dentro de José tinha o Espírito de Deus. Mas ele só experimentou, e Deus foi o capacitando. Ele começou como mordomo, administrador,
resolvendo os problemas pequenininho, passou por injustiças, foi preso, passou muito, não adivinhou, mas interpretou sonhos. Um vai morrer, o outro vai viver. Então José era um homem dotado de sabedoria de Deus. Para quê? Para fazer uma grande obra de livramento, porque Deus, Ele conta com homens e mulheres para a sua obra de livrar não só um homem, uma mulher, mas uma nação, um povo, uma geração. Para quê? Para que as pessoas venham reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é soberano. O objetivo disso. E José foi preparado pelo próprio Deus para essa grande obra. Tanto é que no tempo de Deus ele teve face a face com o Faraó. E aquele homem soberbo, arrogante, ímpio, cheio de ídolos, cheio do seu ego, cheio do seu egoísmo, mas desesperado, porque ele teve um sonho. Deus usou a Faraó, mostrou um sonho que ele era o chefe da nação, ímpio, incrédulo, soberbo, que não temia Deus, mas ele era o chefe da nação, ele era o grande soberano, e Deus mostrou para ele. E ele desesperado, chamou os adivinhos deles, os sábios dele, e na sua irritação e na sua agressividade, querendo que alguém revelasse aquilo que ele tinha sonhado, aquilo que ele tinha, que era muito forte, que vinha da parte de Deus. E ninguém sabia, até ele chegar a José. José, pela misericórdia de Deus, revelou o sonho de Faraó, que viria as fomes. E o que quer dizer isso, irmão? Quer dizer que esse mesmo Deus, ele revela as coisas que vai acontecer no mundo através dos seus servos. Revela até para ímpio, porque Faraó era um ímpio, mas ele era um chefe. E porque Deus queria encontrar, com certeza, fazer o encontro dele com José. Porque José tinha a solução dos problemas que ele tanto buscava, que era a interpretação do sonho dele. Eu quero saber, eu tive um sonho, me fugiu do espírito, mas eu quero saber o que vai acontecer, eu via isso, eu via aquilo, eu quero a interpretação. E José, pela misericórdia de Deus, interpretou dizendo que ele deveria fazer isso, porque Deus enviaria a fome. E se ele não fizesse, não estocasse as comidas por 7 anos, morreria todo mundo. E graças a Deus, veja, por trás de José e de Faraó existia um ser, um soberano. Existe um Deus, que a vontade dele é suprema. Que até Faraó se salvou pela misericórdia de Deus. Se salvou daqueles 7 anos de fome, daquela crise, uma crise severa que vinha da parte de Deus. Para quê? Para que o nome de Deus, os judeus, o povo de Deus, o José disse, olha, tudo isso que está acontecendo, Deus permitiu, mas nós vamos ser salvos. Eu perdoei vocês, nós vamos ser salvos, Deus é misericordioso. Amém, glória a Deus. Então, José não ficou de braços cruzados. Ele agiu, ele trabalhou, ele abençoou o Egito. O Faraó disse, olha, resolve tudo com José. Resolve. Tá, queremos comida, queremos bebida, nós vamos morrer de fome. Vai com José. Eu vou ficar só no trono. José que comanda o governo. Porque existia um problema tão difícil ali que só um homem preparado por Deus para resolver. E foi abençoado. Ele trabalhou muito, mas Deus era com ele.
E os egípcios, olha, nós estamos vivos por tua causa. Acabou o dinheiro, acabou tudo, mas nós estamos vivos, agora nós somos os teus escravos. As terras te pertencem, tudo é teu. Que maravilha! Como Deus exaltou José e foi um governador abençoadíssimo na terra estranha, na terra que não era dele. E ele encontrou muitas dificuldades, mas Deus era com ele. Então o que eu quero dizer? Que aos propósitos de Deus, o inimigo pode querer atrapalhar, pode querer fazer de tudo para querer dificultar, mas quando Deus quer, quando Deus vem do coração de Deus, não tem adversidade, não tem diabo, não tem demônio, não tem, aleluia, não tem morte. Quando Deus decide, acontece. Foi do coração de Deus que José nasceu para ser governador e dar um grande livramento para os judeus e para os egípcios e para os cananeus, para os todo aquele povo ali. Por quê? Porque estava no coração de Deus. E Neemias também. Aleluia. Neemias de copeiro se transformou em governador. Por quê? Porque ele amava Deus em primeiro lugar. Porque ele queria o bem da sua cidade, de verdade, não só de mentira. Ele não queria ficar rico, milionário. Não. Ele queria ver a sua cidade erguida, edificada para a glória de Deus. Era o desejo do coração, porque ele sabia que aquela cidade era importante, porque ali foram sepultados os ossos dos seus pais, e ele ia ser sepultado ali também. E ele sabia que aquela cidade era a cidade de Deus. E tinha por trás de tudo isso uma história que vinha desde Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele sabia muito bem. E graças a Deus, Deus abençoou as obras das mãos de Neemias. Deus abençoou as obras das mãos de José. Deus abençoou as obras das mãos do rei Davi, que agradaram o seu coração. Então não tem jeito, por trás do nosso trabalho, das nossas obras, tem que ter ajuda de Deus. Quando Deus diz, eu sou contigo, eu te ajudarei. Pô, quem está falando é o próprio Deus, eu estou contigo. Então a coisa vai andar. O nosso trabalho vai para frente. Por quê? Porque a gente tem a ajuda do Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. As obras de Neemias só foram para frente porque ele orava a Deus, porque ele confessava os pecados do povo dele, porque ele buscava a Deus de verdade, porque ele se entristeceu, ele era verdadeiro diante de Deus, ele era sincero, ele confessou o pecado dele, porque ele sabia no seu coração e na sua alma e na sua mente que toda aquela ruína, aquela desgraça, desventura, as maldições estavam acontecendo com ele, com a família dele, com a cidade dele, por causa da desobediência e do pecado que ele, os seus pais, o seu povo desobedeceram os mandamentos de Deus. E Deus, que sonda a mente e o coração, sabe de tudo, viu que Neemias buscava Deus com sinceridade. A mesma coisa com Daniel, ministro do Nabucodonosor. Você viu o pai e o filho? Teve mortes ali. Os 12 morreram, mas Daniel continuou como primeiro-ministro da Grande Babilônia, resolvendo os problemas da Grande Babilônia.
interpretando sonhos dificílimos, problemas que só Deus, porque ele buscava, ele era o escolhido, tendo aquelas visões vindas do coração de Deus, apocalíptica, tanto para os judeus como para as nações